Bem-vindos à Sexta de Partilha. Bem-vindos o pessoal que está aqui ao vivo. Bem-vindo quem está assistindo a gente pelo YouTube. Eu sou a Camila, médica veterinária, terapeuta integrativa e estou aqui nesse projeto incrível que começou na pandemia no ano passado. Eu gostaria de reverenciar, honrar as minhas fiéis escudeiras, amigas do coração, Andréa Marangoni e Maria Celina, que estão aqui na sustentação desse trabalho. E o ano passado a gente começou todas as sextas fazendo partilha e trouxemos aí, em média, 33 pessoas, temas. E quando a gente foi rever para 2021, a gente pensou, sentiu e estamos continuando. Então, para esse trabalho, eu só trago pessoas queridas que ressoam na minha alma. E hoje eu tenho a honra de trazer para estar aqui comigo uma pessoa incrível que é a Roseli, que foi conectada, e veio para minha vida através da nossa querida estrelinha Kika, e que está aí junto. Então a Rô tem uma bagagem tanto pessoal quanto profissional na psicologia com as crianças, e ela veio somar aos terapeutas especialíssimos que compõem aí o time da Sexta de Partilha. Então, bem-vinda, Rô. Conta um pouquinho, fala pra gente quem é você. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Meu nome é Roseli. Eu sou psicóloga clínica há 29 anos. Fiz pós-graduação em psicopedagogia e tenho especialização na área de psicologia hospitalar. A Camila entrou na minha vida de uma forma bem linda, né? Eu até me emociono através da minha pet. E foi através da Kika que eu tive contato com cores, flores, energias, que eu tinha um conhecimento muito vago, né, mas que a Camila foi me acrescentando. Né? Então, através da Camila, eu fiz o curso de cromoterapia, eu fiz o curso de florais de Saint-Germain, também fiz o Reiki, nível 2, e daí para frente a gente veio traçando uma caminhada juntas, e eu percebi o quanto, né, essa parte da terapia integrativa, ela veio me ajudar, né, ela veio contribuir já no meu trabalho de psicologia, né? Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar algumas coisas juntas, e eu só tenho a agradecer por estar aqui, né, e por todo o aprendizado que eu tive com você. Que bonitinha, gratidão a minha, Rô. A mim, a toda a sua família, né, dona Nilza, a Rosângela que está aqui, que foram, assim, pessoas muito especiais que chegaram na minha vida. Bom, o tema de hoje, a gente falou muito de pandemia nas lives, nas partilhas, mas a gente não falou delas, das crianças, que antes estavam nas escolinhas, com as avós, fora, e de repente foram lançadas e convidadas a ficar em casa. Foram afastadas dos amiguinhos, dos professores, das escolas. E os pais, na rotina de trabalho imenso, também foram para casa e estão tendo que lidar com elas. Então, Rô, conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar no nosso tema, como é que está sendo, nesse momento, a clínica com as crianças? Como é que está sendo para você? Então, Camila, há 1 ano e meio atrás, né, quando tudo começou, a gente não tinha a noção da dimensão que isso tudo ia tomar. Né? Então, no primeiro momento, vamos ficar afastados 15 dias, e esses 15 dias foram se prolongando, e hoje a gente já está há quase 1 ano e meio, né? Numa situação totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado. Né? E como nós adultos sofremos com isso, né? Porque a vida da gente deu uma reviravolta, então a gente teve que se readaptar a um monte de coisa, né? Trabalho home office, ficando em casa com as crianças o tempo todo, o isolamento social. Se tudo isso para a gente causou um drama, imagina isso tudo nas crianças, né? Crianças que tinham a vidinha delas já aquela rotina de escola, algumas com atividades extracurriculares, né? Atividade física, inglês,
quer dizer, elas passavam muito tempo também fora de casa, né, nas atividades, e tudo isso, de repente, foi tirado delas. Né? Então, o que a gente fez? A gente trancou todos eles dentro de casa, né? E eles ficavam sem entender o que estava acontecendo. Né? E o que a gente sentiu também é que muito pouco foi falado para eles o que estava acontecendo. Né? Então, vinha aquelas perguntas: por que eu não posso sair? Por que eu não posso ir para a escola? Por que eu não posso brincar com meu amiguinho? Né? E eles foram ficando ansiosos, eles foram ficando tristes. Então, isso é uma coisa que a gente vem sentindo muito na clínica, né? Essa ansiedade, essa tristeza que as crianças têm e o nível de estresse também, né? Depois que começaram, que eles ficaram quase 2, 3 meses também sem atividades escolares, ninguém sabia, né, qual rumo isso ia tomar, e aí começou a história das aulas online, né, que para as crianças está sendo até hoje muito difícil, tá? Então, a questão da atenção, a questão de você manter uma criança 4, 5 horas na frente de uma tela, né? Sem o contato direto com o professor. Então, tudo isso está muito estressante. Então, é o que a gente vem sentindo dentro da clínica, tá? Esse estresse muito grande. Muito legal, Rô, você falar isso. E a clínica infantil, você como psicóloga, era comum as mães procurarem um psicólogo, um profissional para acompanhar essas crianças antes, ou você acha que na pandemia cresceu a procura? É muito comum, Camila, os pais procurarem a clínica, tá, de psicologia, e eles vêm encaminhada de todas as formas. Então, eles vêm através da escola, né, por um comportamento mais agitado, por uma criança que tem dificuldade de atenção, dificuldade de ter uma interação saudável com as outras crianças. Eles vêm através de médicos, né, de fonoaudiólogos, quer dizer, todos os profissionais, né, que às vezes estão envolvidos com a criança, acabam fazendo um encaminhamento para a clínica de psicologia, tá? Muitos pais procuram, sim, pela agitação da criança, às vezes pela própria dificuldade dos pais de lidar com essa criança, tá? A criança é muito agitada, eu não consigo colocar limites, eu não consigo organizar, e as queixas são sempre as mesmas. É comum, tá? Mas, assim, com o início da pandemia, a procura nas clínicas, né, aumentaram muito, tá? E não só para a parte de psicologia, como também a clínica onde eu trabalho, nós temos psiquiatras. Então, teve um aumento muito grande na área de psiquiatria, também para crianças e adolescentes, tá? Bem como para a área de psicopedagogia, neuropsicologia. Então, a gente teve um acréscimo muito grande, tá? Com o início da pandemia. Sim, o que mostra, assim, o desespero e o não saber lidar com algumas situações, né. Porque se a gente for pensar, até isso ressoa na partilha que eu fiz com a Elizabeth, trazendo a terapia, a gente vai fazer uma partilha com professoras também em agosto. Então, de repente, aquela criança era, entre aspas, "levada para a escola", aquela educadora que estava ali, os amiguinhos, todos ajudavam e de repente isso não existe mais. Se a criança está na área pública, ela tem as atividades, a mãe e o pai muitas vezes têm que ajudar, mas confesso que na minha percepção, às vezes não é suficiente para aquela criança, não supre a demanda que ela tem do convívio. Rô, para a gente poder entender aqui, na sua percepção, a partir de que idade uma criança pode procurar, um pai pode procurar, né, a psicologia? Como é que é para você isso? Na verdade, Camila, as pessoas procuram a terapia até para crianças pequenas, 2 anos, 1 ano e meio, tá? Só que com essa idade é muito difícil a gente fazer um trabalho com a criança, né? Na verdade, a gente acredita que é um trabalho mais voltado para os pais, tá? Muitas vezes é a dificuldade dos pais de se adaptarem, né, a essa rotina de uma criança na vida, né? Porque a criança exige atenção, a criança exige que você esteja lá o tempo todo.
né? Então, as pessoas, às vezes, por dificuldade de lidar com as crianças, procuram a terapia. Então, a gente tem realmente uma procura grande de crianças pequenas, tá? Mas o comum seria a partir de uns 5 anos, mais ou menos. A gente também tem as crianças que chegam através das escolas, né, que é a fase escolar, então seria 6 anos, que já está entrando no ensino fundamental, tá? E também, né, a gente não pode deixar de lado as crianças que às vezes apresentam algum problema, né? Crianças que ao nascimento apresentam um atraso, né? Às vezes no andar, no falar, então essas crianças também chegam para a gente, aí é através dos médicos, né? Do neurologista, tá? Mas aí quando é um problema assim, né? De uma criança com um problema neurológico, algum problema assim, geralmente ela é encaminhada para uma clínica multidisciplinar, porque ela vai trabalhar com fono, com físico. Então, assim, qualquer idade, né? Mas, assim, um trabalho com crianças, eu acredito que a partir dos 3, 4 anos. Crianças pequenas é muito difícil, tem que ser com a família mesmo. Ótimo. E aí você trouxe uma coisa fundamental, a importância do tratar e do lidar esse cuidador, que muitas vezes é o pai, a mãe, às vezes pode ser o avô, o tio, a própria professora, né, que a gente falou anteriormente. Então, dessas crianças que chegam para você, Rô, quantos pais também se propõem, se abrem para o tratamento, para olhar para si mesmo? No primeiro momento, assim, sempre o problema é direcionado para a criança, né? Aí, muitas vezes, na avaliação que a gente faz durante o período de atendimento, a gente percebe dificuldades, né? Muitas vezes entre o casal, né? Dificuldades, eles pensam diferente na forma de educar, então a mãe pensa de uma forma, o pai pensa do outro, aí começam os atritos, né? Porque um tenta colocar limite, o outro acha que o limite é demais. Então, essa dificuldade, essa diferença na forma de pensar, faz com que a criança fique totalmente perdida, né? Então, quem está certo, quem está errado, né? Geralmente a criança tende para aquele que é mais permissivo, tá? Mais bonzinho, né? E sim, a gente não pode negar, existe uma dificuldade quando a gente vai fazer uma orientação para os pais, muitas vezes eles seguirem as orientações, né? Porque o que que isso implica? Mudança de comportamento, né? Dentro da família, né? Dentro da estrutura familiar. Então, não adianta você só levar a criança para terapia e achar que a terapeuta vai conseguir resolver o problema, porque muitas vezes o problema não está nem diretamente na criança. Às vezes o problema vem da família, né? Então, o que que acontece? Pais que hoje trabalham demais, passam muito tempo fora de casa, né? As crianças ficam período integral na escolinha, elas são criadas, na verdade, por outras pessoas que têm outras culturas, né? Então, o que que acontece na cabecinha da criança? Né? Ela fica perdida, porque é um monte de gente dando informação para ela. Aí tem o contato com outras crianças que também vêm de famílias diferentes, que também têm, né, educação diferenciada. Aí entra a questão de valores de cada um, né? Então é muito complexo tudo isso, tá? E a gente tem sim, a gente não pode negar uma resistência familiar muitas vezes, tá? Principalmente quando a gente consegue mostrar para eles que a própria estrutura familiar é que está gerando tal dificuldade na criança, né? Também temos crianças que vêm indicadas pela escola, porque assim, nós temos muitas escolas e professores, vamos dizer assim, que colocam rótulos na criança. Ah, a criança tem déficit de atenção, a criança tem isso, tem aquilo, né? E na verdade, assim, são rótulos que você coloca, né? E muitas vezes a criança ela não tem aquele diagnóstico que foi dado na escola, né? Às vezes ela tem sim uma dificuldade dentro de casa, né? Uma dificuldade, ela muitas vezes ela sofre bullying na escola, ela sofre bullying no clube com os amiguinhos, tá? Aí também a gente tem que diferenciar, querendo ou não, da onde essa criança vem, tá? Então, eu pego uma criança de comunidade, por exemplo, né? Que é criado num ambiente, às vezes, hostil, agressivo, não tanto pela questão familiar, pelo próprio ambiente onde ela vive,
tá? Crianças que não dormem à noite porque teve tiroteio na favela. Aí essa criança vai para a escola, dorme na escola. E aí essa criança, não presta atenção, essa criança não aprende, muitas vezes essa criança não está nem alimentada direito, né? Então nós temos realidades muito diferentes, tá? Crianças que passam muito tempo, elas passam, pouco tempo na escola e a maior parte do tempo na rua, porque os pais estão trabalhando, né? Então elas não têm contato com outro adulto, ficam junto com os irmãozinhos, tá? E aí nós temos o outro lado, as crianças que têm pais que trabalham fora, que estão em escolas particulares, que passam período integral na escola, né? Ou que, se não ficam na escola período integral, ficam meio período na escola e meio período com avós, né? Que já criam de forma diferente, né? A avó é muito mais permissivo com algumas coisas, tá? Então, todas essas influências, né, que a criança sofre, faz com que ela apresente, muitas vezes, alteração no comportamento, né? E aí, quando você vai fazer uma avaliação de uma criança, você tem que olhar tudo isso, tá? Que contexto essa criança está, né? Como é que essa criança se relaciona com as pessoas, né? O que realmente está acontecendo? Muitas vezes a gente tem que chamar a família inteira para conversar, né? Chama a avó, chama a avô, as pessoas que cuidam, a gente tem que entrar em contato com a escola para entender o que está acontecendo. Então, são muitos fatores, tá? Que interferem realmente no comportamento da criança, né? Não, e uma coisa legal que você falou, Rô, é a questão dos rótulos, né? O quão sério é isso? Então, tem TDAH, transtorno de agitação, tem o toque, tem autismo, Asperger. Então, tem todas as coisas que precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes o núcleo familiar está doente e a partir desse olhar sistêmico que você faz, né, você consegue ver se aquilo é porque a criança não está dormindo, não está comendo, ou se aquilo é realmente o que está sendo dito. Mas as escolas normalmente são mais parceiras, assim, da psicologia e tudo mais? Tem esses núcleos que cuida disso na escola, que fazem o encaminhamento ou não, Rô? Sim e não, né? Então, vamos dizer assim, aí realmente essa questão da separação, tá? Nós temos as escolas particulares que muitas vezes têm um psicólogo na escola, um psicopedagogo, né? Que aí eles percebem essa dificuldade, então eles fazem um encaminhamento e aí eles entram em contato com a gente consegue fazer reunião, na escola tem uma troca, tá? Muitas escolas públicas, vamos dizer assim, a gente já tem uma dificuldade um pouco maior, né? Às vezes a dificuldade de você conseguir um acesso na escola, de conversar com esse professor, né? Eu conheço professores que encaminham, né? Crianças para terapia, mas os pais não levam porque acreditam que não tem necessidade, tá? Então esse fator também é muito significativo, tá? A gente tem sim uma parceria grande, né? Mais com escolas particulares do que com escolas públicas, tá? E aí, pensando na eu e a Beth, a gente conversou muito na nossa partilha sobre a questão da terapia, num sentido do preconceito que existe com ela, né. Do grande tabu que é fazer terapia, a pessoa achar que você é maluco, que você é louco, né. Eu mesma tive que fazer terapia para um curso e hoje em dia eu faço terapia semanalmente, eu acho que é fundamental para a gente entender os nossos processos. Pensando na criança, Rô, na sua experiência, existe preconceito ainda? O que que você acha? Olha, é mais fácil lidar com a criança, né? Porque assim, o adulto entende que é a criança que tem o problema, então vamos resolver o problema, né? A criança em si, muitas vezes, dependendo da idade, uma criança, por exemplo, de 12, um adolescente, já pré-adolescente, às vezes ele sente um pouco de vergonha de falar para os amiguinhos que ele faz terapia, né? Tem essa coisa mesmo, mas eu não sou louco. A criança já chega com essa fala pra gente, mas eu não sou louco, né? Então todo mundo achando que eu sou louco. Aí eu até brinco, falei, gente, todo mundo é louco, eu também sou louca, né? Todo mundo tem um pouquinho de loucura, né?
Mas aí a gente percebe que existe sim. Eu acho que ainda existe sim, por parte do adulto, uma dificuldade um pouco maior, né? Mas as crianças, elas não são tão assim, ligadas nesse fator, não. Principalmente as crianças pequenas, porque eles curtem, né? Eles dão uma tia que brinca, né? A tia que tem brinquedo, né? Então, para eles isso é bem tranquilo, né? Já os adolescentes, alguns procuram muito por vontade própria, né? Está passando por uma fase da vida que não quer conversar algumas coisas com os pais, aí eles pedem para vir para a terapia, né? Eles já encontram na terapia um espaço acolhedor, de confiança. Então, esses não, mas existe sim, ainda existe um pouquinho daquela coisa do, né? Somos um pouco loucos. Que bom, eu também sou. Não, eu acho isso fantástico, viu, Rô? Porque é assim que é, né? Quando eu conheci a minha jornada com os animais, de repente eu estava lá, os tutores estavam falando de suicídio, de depressão, de briga, de violência. Aí por isso que eu fui estudar e me tornar psicanalista e fui trilhar essa integração. Então, é o que é. Mas pensando na clínica infantil, Rô, você acha que os pais, pensando nos pais deles, existe ainda uma vergonha, como se, putz, não consegui educar meu filho, não consigo ajudar meu filho, é difícil para mim. Você sente que alguns pais relatam isso para você? Sim, eles relatam muito isso, né? Mas é difícil eles admitirem que eles sentem vergonha com relação a isso. É muito mais fácil eu admitir que meu filho é difícil, né? Eu não consigo lidar com ele, do que admitir que em algum momento eu esteja falhando com ele, né? Então, isso acontece muito mesmo, né? Principalmente agora, né, nessa questão da pandemia, né? Porque você falou uma coisa muito legal, né? As crianças passam muito tempo fora de casa. Com tudo isso que aconteceu, eles passaram a conviver 24 horas. Pai, mãe, filhos, né? E aí aquela bagunça toda, porque primeiro a criança não está em casa trabalhando. Ele acha que se o pai está em casa, o pai está lá para brincar com ele, né? E aí começam os conflitos, porque os pais não podem ficar o tempo todo brincando, né? E aí eles atrapalham o trabalho do pai, aí o pai muitas vezes tem que parar para ajudar a criança na aula online, porque a criança está perdida, porque a criança está se distraindo, né? Aí vem toda aquela coisa, né? O que eu estou fazendo de errado? Por que, que não está dando certo? Né? Então tem, claro, tem aquele sentimento de que em algum momento eu falhei, mas é difícil admitir isso. Eu acho muito difícil. Principalmente quando a gente dá alguma orientação e que eles percebem, né? Que em algum momento... Eu acho que vem mais um sentimento de culpa, sabe? Um sentimento de dor, né? Mas sem querer admitir que em algum momento errou, né? É bem interessante que eu estava conversando com uma professora muito querida, a Suzana, que vai estar com a gente aqui na partilha em agosto, trazendo o lado das professoras, falando que muitos pais entravam em embate com ela na educação pública, porque o filho tinha tal comportamento e ela não corrigia. E aí ela chegava e falava: Não, peraí. Por quê? Porque os filhos ficavam mais com os professores do que com os próprios pais, né? Então, quer dizer, ficava das 8 da manhã, 7 da manhã até 5 da tarde, o pai e a mãe pegava a criança jantava, tomava banho, dormia. E só tinha o final de semana. E aí agora isso não existe mais, né? Agora estão todos em casa, juntamente, o pai e a mãe, às vezes tem um dos dois que não está trabalhando, às vezes os dois estão trabalhando em home office, e às vezes aparecem nos vídeos, aparecem tudo isso, né, Rô? Então, como é que é também, você, se você puder falar, essa coisa da terceirização da educação mesmo? Que acontece muito, então não sei se você poderia falar sobre isso. Eu acho que a gente passou por uma inversão de valores aí muito grande, né? Quando a gente fala de educação, né? Nós temos a educação formal, que é a escola, e nós temos a educação que é família, né? Colocação de limites, né? Regras, é dos pais.
Isso não é do professor, né? E o professor hoje, por ele ficar muito tempo, a gente vê crianças pequenininhas já indo para a escola. Eu moro na frente de uma escolinha de um berçário, e quando eu estou saindo de casa 15 para 7, estão chegando os piquititicos, às vezes até com menos de um ano, né? E aí acredita-se que a escola tem a obrigação de educá-los. Não, eles não têm essa obrigação. Tá? A educação de educar, de colocar limites, a moral, essas coisas, é família. Né? Só que o que acontece? É muito mais fácil terceirizar, né? Porque dá menos trabalho. Gente, ter filho dá trabalho, né? Filho exige, ele quer atenção. Aí o que acontece? A criança fica o dia inteiro fora de casa. O pai vai buscar essa criança na escola às 7 da noite. Aí, quando chega em casa, geralmente a mãe tem, né, comida, roupa para lavar, o pai está cansado, vai ver televisão e essa criança quer atenção. E quem dá atenção para a criança? Né? Ah, espera um pouquinho, que eu tenho que terminar aqui, a mamãe está cansada, o pai está cansado. E essa criança vai ficando, né? Ela vai ficando muito sozinha. E aí, o que ela faz quando ela fica sozinha? Ela vai para onde? Ela vai para a internet, né? Ela vai para o celular, tá? Então, muitas vezes, a gente realmente faz isso com a criança. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Se eu escolhi ser mãe, ser pai, eu tenho responsabilidade nisso. A escola não tem que educar o filho de você. A escola não tem que dizer para o seu filho, olha, você não pode falar desse jeito com um amiguinho, ou você não pode falar desse jeito com o professor, olha, você não pode levantar a voz para o seu pai, para sua mãe, ou para os seus avós. Quem tem que fazer isso são os pais, né? E a gente sente, sim, infelizmente, tá? Que isso foi terceirizado. É uma coisa muito séria da gente pensar, né. Então essas professoras que normalmente eu atendo, converso, elas falam muito isso, né. E agora elas vão vir falar aqui pra gente na partilha, mas elas trazem a dificuldade que foi para elas ir para o online, e o quanto os pais, Rô, estão caindo em cima por conta das lições de casa, da internet, do que for. Então não sei se você pode falar sobre isso, como é que os pais estão lidando com essa educação que eles estão tendo que ligar computador, desligar computador, fazer atividade. Teve uma professora que falou que as atividades das crianças nunca vieram tão bonitas, né. Então, como é que está sendo para esses pais atuarem também como professores dos seus filhos nesse sentido? Isso é muito, assim, é engraçado, né, para a gente, porque eu tenho muitas professoras que são pacientes, né, e eu vejo muita angústia, tá? Porque o que acontece? Principalmente com escola pública, né? Porque a escola particular, ela se adaptou de uma forma, então as crianças têm, o horário de escola, que seria das 7 a meio-dia, elas estão tendo aula online, tá? A dificuldade é dos pais manter as crianças, né, na frente do computador, porque eles ficam com o celular na mão, né? Eles desligam a câmera, tá? Eu mesmo fazendo atendimento online com criança, quantas vezes a criança falava assim, não estou te ouvindo, a internet caiu, né? Porque não queriam, né? E eles fazem isso sim com os professores, né? Com a escola pública, a coisa fica muito mais complicada. Por quê? Porque as escolas não têm o recurso da escola particular. Então, geralmente, eles têm aulas de 30 a 40 minutos, 2 vezes por semana. Aí, os professores têm que ficar mandando matéria, lição, né, pelo Google, tá? Ou então, eles montam as apostilas que os pais têm que buscar na escola e que, às vezes, não vão. Tá? Eu tive professores falando para mim que montaram a apostila em março do ano passado e que os pais foram buscar em outubro, né? E aí fica aquela coisa, se perdeu a privacidade, né? Porque o professor recebe mensagem, porque os professores, na verdade, eles abriram o Facebook, o WhatsApp para esses pais, né? Para poder tirar dúvida. E esses pais têm o direito de ligar para o professor domingo à noite, né? Ah, meu filho não fez a lição, sabe? Ah, meu filho não consegue.
E aí o que eles recebem de volta, que nem o pessoal fala, não é letra da criança, gente, não foi a criança que fez, foi o pai, foi a mãe, né? Então, realmente está muito difícil para todo mundo. Eu acho que talvez os professores não estejam sendo tão valorizados quanto deveriam, tá? Porque eles estão sofrendo muito com isso. A carga horária deles dobrou. Eles trabalham de manhã, eles trabalham de tarde, eles trabalham de noite, né? Nunca é suficiente, eles mandam as coisas, muitas vezes os pais também não entendem o que eles estão pedindo, tá? Então tá muito difícil para todo mundo, né? E para os pais administrarem isso também, né? Porque, assim, a gente é honesta, nós temos famílias onde os pais não concluíram o curso, né? Nem fundamental. E aí, como é que eu vou ensinar meu filho se eu também não sei fazer? Sabe? Aquelas famílias que têm um celular para 4 filhos. Então, como é que a gente faz? Né? Então, está muito difícil, sim. Tá? Os professores estão sofrendo, os pais estão sofrendo porque não conseguem administrar. E o que a gente percebe, às vezes, também é assim, o adolescente, né? O adolescente, o pai já entra naquele, você já é maiorzinho, você tem que se organizar sozinho, né? Você já é capaz de fazer as suas coisas sem a gente ficar o tempo todo cobrando de você. E o que acontece com esse adolescente? Ele vai largando. Ele dorme, ele não consegue acordar para a hora da aula, né? Outra coisa que mudou muito com essa coisa da pandemia foi a quebra de rotina, né? Então, eles trocaram o dia pela noite, eles dormem, eles ficam a noite toda acordado, eles dormem durante o dia. Então, está sendo muito difícil esse período, tá? Tanto para os pais administrarem isso, como para os professores também. E é uma coisa para a gente perceber, né, Rô? A criança que você atendia há 30 anos atrás, cresceu, né, essa criança de agora, não dá para a gente comparar a esperteza, o jogo de cintura, o quanto essas crianças novas estão vindo. Uma coisa que você falou que eu acho legal, apesar de ser as crianças, mas você trouxe os adolescentes, é que alguns pais têm trazido a questão dos videogames, né, para essas crianças na pandemia, ficando o dia inteiro no videogame. Eu mesmo tenho um vizinho aqui que fica quase que 24 horas, e ele tem aí por volta dos 30. Então isso não está acontecendo só com o adolescente, isso está acontecendo com o adulto também, que no seu ócio, naquela coisa de não poder sair, o desemprego crescendo, um monte de coisa, acaba indo para isso. O que que você poderia falar para a gente dos adolescentes, Rô, dessa coisa do videogame, do que você sente? Isso é uma coisa muito maluca, né? Porque, assim, desde sempre, a gente sempre tentou mostrar para os pais, né, o quanto é ruim esse excesso, né, de rede social, de jogos. Então, a gente sempre falava, gente, no máximo 2 horas por dia, né? Antes de dormir, 2 horas antes de dormir, vamos desligando os eletrônicos para a criança já poder entrando naquele clima de soninho, né? Para o próprio cérebro ir tendo um tempo suficiente para estar se desligando de tudo isso. Só que com a pandemia, o que acontece? As crianças passaram de 2 a 10 horas no celular, num jogo de videogame, porque os pais precisam trabalhar. Então, eles acabaram abrindo, né, o videogame. Por quê? Porque as crianças não podem sair. Né? Quem mora em prédio, as áreas de lazer estão fechadas. Né? Então, a criança que mora numa casa térrea, que tem um quintal, ela consegue brincar um pouco. As que não tem, então eles se voltaram todos para essa coisa da internet, do videogame. Tá? Vou aproveitar que você está me dando essa deixa, essa questão das crianças muito focadas em alguns vídeos, alguns youtubers, né? Algumas coisas muito ruins que estão trazendo muitas. Tem jogos tão violentos, sabe? Que eu estou tendo crianças que estão apresentando comportamentos violentos, né? Nível de fantasia muito alto, porque eles estão sendo influenciados por esses jogos, né? E aquilo que a gente pedia para os pais reduzirem, né? Hoje aumentou. Você não consegue ter controle sobre isso. O que eu sinto é assim, realmente, os pais não conseguem ter controle sobre isso, tá? Tanto para crianças quanto para adolescentes, né?
Então, são os vídeos, são os TikToks da vida, né? Outras coisas que vão aparecendo, que não agregam em nada a vida dessa criança, tá? Muito pelo contrário, elas ficam muito mais agitadas, muito mais agressivas, muito mais ansiosas, né? E fica difícil, porque a gente está tentando criar uma rotina diferente para essas crianças, mas aí é a família que tem que se unir, né? A família tem que sentar junto, determinar coisas. Vamos criar uma rotina nova, vamos diminuir isso, vamos fazer alguma coisa. Tem que inventar coisas, né? Eu sinto uma dificuldade muito grande dos pais. O que eu vou fazer com essa criança em casa, né? Gente, vamos criar coisas, vamos brincar com essas crianças, né? Vamos dançar, coloca uma música, eu vou dançar com meu filho, sabe? Vamos sentar para conversar um pouquinho, como é que você está sentindo tudo isso, como é que você está. Porque se a gente não conversava antes, porque a criança ficava 12 horas fora, agora que a gente está tendo oportunidade, a gente também não está conversando. Está todo mundo estressado. E a gente perde essa oportunidade. E é muito legal você falar isso, Rô, porque a maternidade é a paternidade real, né. Eu não sou mãe ainda, mas, acompanho algumas mãezinhas que têm trazido exatamente isso. Então ela tem uma reunião, ela faz uma barganha com a criança: "Ó, vai jogar videogame que eu tenho uma reunião". E aí a reunião começa a se repetir, então aí é quando vai ver, de 2 passa para 4, para 5, para 6. E aí como é que tá essa criança? O que que ela está assistindo, o que que está trazendo para ela, e o quanto agora o pai e a mãe foram obrigados a serem pais e mães mesmo, né. Porque é uma coisa que antes você via, né, o pai saía para trabalhar, a mãe ficava cuidando dos filhos, depois a mãe e o pai saíam, tinha as escolas, as avós, agora as crianças muitas vezes não podem mais ver aquela avó e aquele avô que elas ficavam e estão tendo que ficar em casa, então o quanto isso é importante, e o quanto olhar também para o núcleo familiar como um todo é algo fundamental. Nesse ponto, Rô, você também atende algumas mãezinhas nessa situação. E aqui pode ser que tenham gente que está assistindo, a gente que seja mãe, esteja nessa situação. Além do que você já falou, quais as dicas você dá para essas mãezinhas, esses pais que precisam trabalhar e que estão com os filhos em casa, pensando nos filhos pequenos, pensando nos adolescentes? O que que você poderia falar para a gente sobre isso? O importante, Camila, é sempre você sentar e conversar com as crianças. Primeiro, vamos explicar para eles o que está acontecendo, né? Porque eu sinto que não foi conversado isso com as crianças, né? As crianças também têm medo, porque elas ouvem muitas coisas, né? Elas sentem, crianças que perderam realmente pessoas, tá? Eu tenho 2 crianças na clínica que eu atendo que eles perderam só no mês de março os avós e a bisavó. Em um mês eles perderam todos e eram avós que eles passavam o período da tarde com esses avós, né? Então as crianças também tiveram que estar lidando com a morte real, tá? E eu sinto que é difícil para as pessoas conversarem com as crianças sobre isso. Então, vamos sentar e vamos estabelecer regras. Olha, né? Primeiro vamos conversar do que está acontecendo, né? E também o pai tem que dizer para a criança, a mãe tem que dizer que para ele também está difícil. Porque a criança não entende isso, parece que é só para ela que as coisas estão complicadas, né? Eu não posso sair, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O papai também não pode, a mamãe também não pode, né? Você está com medo, a mamãe e o papai também estão com medo. Vamos ser honestos com ele, né? E o que a gente pode fazer? Estabelecer alguma rotina. Então, nós vamos ter um horário, a mamãe vai trabalhar, você vai estudar, né? Depois a gente vai poder sentar junto, a gente vai poder almoçar, vamos tentar fazer refeições juntos. No horário da refeição, conversar com a criança, como você está se sentindo, né? Na hora que terminar o trabalho da mamãe, do papai, vamos sentar um pouquinho juntos, vamos brincar, vamos fazer joguinhos, né? Criança precisa de atividade física, como todos nós, né? Vamos colocar uma aulinha lá de dança, vamos para a televisão dançar junto com essa criança, né? Na hora de dormir, gente, vamos sentar com essa criança, vamos ler uma historinha com ela, né? Vamos já diminuindo aquela coisa
Eu gosto muito de falar para os pais assim, vamos diminuindo um pouco a luminosidade quando estiver escurecendo um pouquinho, né? Tirar um pouco aquela luzinha mais suave, menos barulho dentro de casa, já vão preparando essa criança para o sono, né? Vamos sentar, vamos ler uma historinha, vamos fazer uma oração, né? Eu tenho usado muito, né, a terapia integrativa nesse momento, né? Vamos usar uma luzinha azulzinha no quarto da criança, uma luzinha gostosa para ela dormir, né? O difusor com óleo essencial para acalmar um pouquinho, porque daí não acalma só a criança, acalma a mamãe, acalma o papai, acalma todo mundo. Um floral, né? Então eu tenho feito esses movimentos também, porque eu acho que está ajudando bastante. Tá? Mas o que a gente precisa é pelo menos, não precisa ficar o dia todo, gente, um pouquinho de tempo que você dá para essa criança. Vamos conversar. Né? O que eu sinto é assim, as crianças, muitas delas, né, trancadas em seus quartos, os pais não sabem nem o que está acontecendo lá dentro, criança dorme o dia inteiro, o pai nem tem noção disso, porque às vezes está ocupado com outra coisa, né? Ou quando vai falar, já vai falar de uma forma agressiva, porque você só dorme, porque você não faz nada, né? Vamos envolver as crianças, então, nas atividades. Ah, eu vou lavar a louça, vamos comigo, você vai me ajudar? Vamos fazer um bolo? Vamos fazer uma comida? Né? Envolve a criança nas coisas. Tá? Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, gente, é difícil para todo mundo. É difícil para o pai, é difícil para a mãe, né? Porque a gente sente que os pais estão muito estressados, as mães estão muito cansadas, né? Porque agora é isso que é aquela coisa, né? Agora eu estou com meu filho 24 horas, né? Então, agora eu estou percebendo que meu filho não tem limite, que meu filho não me respeita, que meu filho não tem regras, meu filho não tem organização. E aí começa a bater um monte de sentimento junto, né? Então, dá para resgatar isso? Dá, né? Mas vamos olhar para eles, vamos conversar com eles, né? É disso que eles precisam, desse olhar mesmo, desse conforto, desse carinho, que da mesma forma que ele vai confortar o filho vai confortar ele. É uma troca. Não, e essa coisa do conversar e explicar o que está acontecendo, por que saiu, até explicar quem morreu, como é que foi, do jeito deles, né? Não tem um jeito certo e errado, cada pai e cada mãe vai fazer da sua forma. O que eu queria te perguntar também, Rô, a gente falou anteriormente dos rótulos, mas e se essa mãe, esse pai tem um filho em casa com TDAH, autismo, Asperger, é qualquer tipo de distúrbio? É a mesma coisa que você indica ou tem mais alguma coisa que eles podem fazer? Porque às vezes tem um filho, síndrome de Down, que estava na escola, que tinha um monte de terapeutas, de repente não tem mais ninguém. E aí você precisa lidar com essa criança também dentro de casa. Criança, adolescente, nesse sentido, o que você poderia falar? Nesse momento, Camila, eu olho a criança como criança, tá? Porque independente dele ter TDAH, independente dele ter uma síndrome de Down, dele ter um autismo, ele é uma criança, né? Claro que eu conversando com uma criança especial, ela não vai ter o mesmo entendimento, né, às vezes, que uma criança que não tem nenhum problema, tá? Mas o que ele precisa é desse acolhimento, né? Como é que eu vou substituir as terapias do meu filho? Eu não consigo substituir, mas eu posso brincar, né? A criança que tem dificuldade, que faz fono, não consigo falar direito, a gente tem que ficar conversando com essa criança, né? A criança vai pegar um brinquedo, dá um nome do brinquedo, você vai fazer um joguinho, dá um nome do joguinho, né? A gente tem que estar conversando, a gente tem que estar estimulando o tempo todo. Claro, a gente não é terapeuta, eles não são terapeutas, eles não têm essa responsabilidade de terapeuta, tá? Mas eles têm a responsabilidade de acolher e de conversar, né? Não dá para se fazer diferente. Independente de ter uma síndrome ou não, é uma criança, né? E ela vai precisar do mesmo entendimento, do mesmo olhar, do mesmo carinho, tá?
Que lindo, Rô. Até tô lembrando aqui de uma amiga e irmã que está aqui ao vivo, né, que contou pra gente que ela foi diagnosticada como gaga, diz a lenda, né, que ela fala bastante hoje, e que na época a mãe dela comprou um monte de espelho. Por quê? Porque a terapeuta falou que se ela falasse, praticasse, ia cessar. Então tem muito dessa questão da dedicação dessa mãe, desse pai, do querer fazer também, né, do querer conversar, do querer brincar e entender um pouquinho, né, as necessidades da criança também. Claro que não ausentando que: "Pô, eu tô cansado, eu trabalhei, eu tenho os estresse, ou eu tô desempregado, ou algum familiar meu faleceu, eu tô em luto", mas lembrar que a criança tá lá junto. Em relação ao adolescente, Rô, o que que essa mãezinha, esse pai podem fazer com ele? Com as crianças brincar, conversar, integrar. E com o adolescente, o que que você falaria deles? Ouvir, saber ouvir o filho, a angústia do filho, né? Nós temos adolescentes que estão passando por uma dificuldade, por exemplo, estão mudando de fase na escola, terminando um ciclo e começando outro, né? Adolescentes que têm que estudar para o Enem, que nem sabem se vão prestar o Enem, né? Adolescentes que estão pensando em faculdade e que estão com medo da faculdade ser online porque eu não sei como que vai fazer. Ou eu não sei o que eu quero fazer da vida, sabe? Eu não sei que curso eu quero fazer, né? Então a gente tem visto sim adolescentes deprimidos, adolescentes angustiados, e o que eu sinto é a falta de diálogo, tá? Entendo, como você falou, a gente está cansado, né? Os pais estão cansados, mas a gente tem que tirar um tempo para ouvir, né? Não ficar ditando regra, né? No sentido assim, adolescente, uma coisa que adolescente detesta. No meu tempo, quando eu tinha a sua idade, né? Gente, não dá mais para usar isso com os nossos filhos, sabe? É outra geração, é outro tempo, né? A gente tem que ouvir o que eles estão trazendo para a gente. E se eu não souber responder, porque muitas vezes a gente não sabe, eu vou dizer isso para ele: olha, eu não sei, mas eu vou tentar saber. Vamos aprender juntos, vamos buscar, né? Conhecer juntos, sentar com eles. Olha que coisa gostosa, fazer uma meditação junto, né? Assistir um filme. Quantos adolescentes gostam de uns filmes mais voltados para adolescente, e os pais não curtem, né? Mas por que eu não posso sentar com ele e assistir aquele filme? Entender por que ele gosta tanto daquele filme, né? Então vamos ouvir, vamos estar juntos, né? Não é porque ele está no quarto dele quietinho, ele não está me dando trabalho, deixa ele ali. Não, muitas vezes ele está solitário, ele está triste, ele está tão angustiado, porque o que acontece muito hoje, né? Nós temos dois grupos aí bem distintos. O grupo que está levando a pandemia muito a sério, né? Não sai de casa, respeita aquela coisa. E a gente tem o grupo que já começou a sair, que já começou, né? E aí o que acontece? Tem o adolescente que tem os amiguinhos que estão saindo, estão indo para festas, para baladas ou para shopping, e ele não está indo, né? E aí, esse grupo corta ele, porque não tem o que conversar. Porque eu não tenho o que falar para você. Porque eu pergunto para o adolescente, como é que foi a sua semana? Igual. Tá tudo igual, nada mudou, né? Mas para aquele grupo que está saindo, está acontecendo um monte de coisa. E aí esse grupo corta aquele que não está. Então imagina o quanto essas pessoas estão se sentindo solitárias, né? Então vamos aprender a ouvir um pouquinho mais também o nosso filho, entender o que ele está sentindo, o que ele quer, né? E é uma coisa muito interessante isso, porque até eu junto com a Beth, a gente ouviu um relato, né, de uma mãezinha falando do menino 12 anos e falando que ele procurou como se matar na internet. Então esse desejo de morte, esse suicídio que está acontecendo com essas crianças, que vêm que não tem saída. Para que que eu vou viver?
para que eu vou ficar aqui se eu vou ficar em casa, se meus amigos vão me abandonar? Então nisso, Rô, queria que você só falasse um pouquinho sobre isso, se você tem sentido isso também, porque para gente, até essas pessoas que estão morrendo, esses lutos coletivos, e é uma coisa planetária, né, tá tudo muito difícil mesmo. Você vê, liga a televisão, eu não ligo, né, mas liga a televisão, já vê um monte de coisa. Então essa morte que está chegando cada vez mais perto, e essas crianças falando sobre isso, né. O menino tinha 12 anos que a gente ouviu, né. Como é que tá isso para você? O que que você poderia dizer sobre isso? Nós temos adolescentes não só falando, como fazendo, tá? Eu tive, sim, um caso de uma adolescente que tentou o suicídio, né? E o olhar da família, ela está chamando a atenção, ela está querendo chamar a atenção. Ok, mas ela está querendo chamar a atenção por quê? O que está faltando? Né? Para uma criança tentar, porque ela sente que ela não tem valor dentro daquela casa, que ela não tem escuta dentro daquela casa, né? Que ninguém se preocupa com ela, né? Que o mundo está muito ruim, porque é isso que ela escuta, é isso que ela vê o tempo todo, né? Mais uma vez a influência da mídia, mais uma vez a influência da internet. Então, nós temos, sim, né, um número grande de crianças que falam em suicídio, tá? E até crianças pequenas, de 7, 8 anos, tá? Que falam em suicídio, e aqueles que realmente tentaram, né? Então, fica muito aquela coisa, né? Não é só chamar atenção. Eles estão em sofrimento, eles precisam de ajuda, né? E às vezes não é só uma ajuda da psicóloga, tá? Em determinados casos, nós somos sim obrigados, né, no sentido de segurança, a encaminhar até para um psiquiatra, tá? Porque essa criança está em depressão, porque essa criança está em sofrimento, né? E muitas vezes só a terapia não vai conseguir ajudar, tá? Então tem sim, está acontecendo muito isso, e eu acho que é justamente por essa solidão que eles estão sentindo nesse momento. E é interessante a gente poder diferenciar os 2 profissionais, então o psiquiatra é um médico, e ele vai analisar o caso daquela criança e vai prescrever algum fármaco, tem alguns psiquiatras que já estão indo para integrativa também, então ele é um passo. Normalmente o acompanhamento pode ser quinzenal, pode ser mensal, então a gente tem aí uma diversidade de abordagens para o psiquiatra. Já o psicólogo, psicanalista, terapeuta ocupacional, fono, então, normalmente, eles têm um acompanhamento mais semanal, né, Rô? Às vezes até pode ser 2 vezes na semana, então tem uma diferença, mas existem casos que é sim necessário encaminhar, mas nesse caso, né, Rô, o caso do suicídio que a gente falou, é uma das coisas que vocês encaminham, mas também tem muito pai e mãe que antes de ir no psicólogo já vão primeiro no psiquiatra, porque a gente tem uma cultura de medicação, de remédio, então, pelo amor de Deus, dá um maracujina, dá um chá para essa criança, dá um remédio, um Rivotril para a criança, um Gardenal para a criança, para ela dormir. Eu já vi pai e mãe fazer isso. "Ah, eu tomo, vou dar umas gotinhas aí para dormir e tudo", que é uma coisa muito séria, que a gente precisa também falar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rô. Na verdade, o que existe é assim, eu quero uma solução imediata para o meu problema, né? A terapia leva tempo, né? Mudança leva tempo, né? Até a pessoa se conscientizar, exige mudança não só do paciente, como mudança do meio familiar, tá? Então, isso leva tempo, e eu quero uma coisa imediata. Então, eu procuro o psiquiatra porque ele vai dar um remédio, né? Aí ele vai se acalmar, aí ele vai dormir, aí ele não vai mais pensar nessas coisas. Então, a medicação aí é aquela coisa mesmo do sossega-leão, sabe? Porque é muito mais fácil. Eu quero coisas rápidas, né? E terapia leva tempo. Tempo e envolvimento, né? Envolvimento do paciente, envolvimento da família, né? Dá mais trabalho, né?
E é uma possibilidade, então a gente tem uma abordagem aí para a gente fazer. É claro que o remédio ele pode tirar esse padrão, mas não é uma coisa que vai ser mantida. Então, não é uma coisa que muitas vezes é saudável para essa criança pequena já entrar com um psicotrópico, então a gente precisa ter cautela e usar eles com sabedoria. Então, nesse quesito, eu acho que isso que fica de lição para nós, né, Rô? Usar com sabedoria quando é necessário e buscar empatia com psicólogo, psicanalista, psiquiatra, TO, o que for que o seu filho tiver, que você tenha empatia, que você goste do profissional e que vocês criem um laço de confiança, né, Rô? Porque não adianta a criança vem, você atende, ela traz uma demanda, de repente você pergunta para o pai e para a mãe: "Ah, não aconteceu nada em casa. Ah, não, mas ele não faz isso. Ah, mas ele não faz aquilo". Então, essa empatia, esse contato com a família toda é importante também, né, Rô? Você pode falar sobre isso? É fundamental, né? Se você não tiver essa empatia com o seu terapeuta, o trabalho não funciona, tá? Voltando no que você falou, é bem legal essa questão quando a gente fala do encaminhamento do psiquiatra, porque pode ser o psicólogo que encaminha ou, né, ele vai direto no psiquiatra, mas o psiquiatra, ele dá a medicação e ele vai pedir a terapia, né? O psiquiatra vai fazer. Então, se você vai no psiquiatra achando que você vai fugir da terapia, você está enganado, porque o psiquiatra vai pedir e se você voltar na consulta, ele vai falar: como é que você está fazendo terapia? Como é que está indo a sua terapia? Então, é um trabalho em conjunto. Isso é que é importante, né? É um trabalho em conjunto. É muito legal quando a gente consegue ter esse contato com o psiquiatra, a gente conversa sobre o paciente, a gente tem uma troca, tá? Então, não é um trabalho solitário, não. É um trabalho em conjunto, isso, né? Não, isso é muito legal, em prol, né, às vezes a gente vê a gente como terapeuta muito solitário, então a gente tem criado aqui, pelo menos na nossa equipe, né, essa coisa da cooperação, de trocar, de partilhar. Então, a gente está quase finalizando, Rô, mas eu vou pedir aqui para nossa querida amiga, parceira, psicóloga, do coração, que já esteve com a gente aqui falando de terapia. Elizabeth Braga Sanches, suas considerações finais sobre essa partilha, qual que é o seu complemento? O que que você quer trazer aqui, deixar de recado da Beth? Excelente essa partilha, né? Parabéns aí para a Roseli, o que ela trouxe de informação. Eu diria que todo o conteúdo, o contexto que ela trouxe foi pertinente, trazendo quanto existe a criança em sofrimento, existe o adolescente em sofrimento. Muitos pais, eles têm a dificuldade de enxergar, a dificuldade de escuta, né, de acolher também, cada um com as suas preocupações, mas eu diria que a Roseli, ela agregou muito nessa partilha, trazendo quanto a participação dos pais é fundamental, porque muitos pais acham que levar no psicólogo já vai resolver, ou no psiquiatra, mas existe a necessidade de interação desses pais. Se a criança está sofrendo, tem uma demanda. Então, o pai estar mais participativo, interagindo, escutando, acolhendo, todas essas questões, elas são fundamentais até para os pais conhecerem melhor os seus filhos. E claro, né, a Roseli lembrou aí faz 1 ano e meio, né, 1 ano e meio ou mais aí de pandemia, olha quanto tempo. As crianças, né, elas já traziam uma demanda muito grande para o acompanhamento médico, medicamentoso, terapia, mas com a pandemia isso se agravou. Então, é um alerta maior ainda para que, eu diria, até toda a comunidade, né? Eu diria assim, não só, muitas vezes os pais não enxergam, mas uma avó enxerga, uma avó que fica com a criança, né? Algumas horas para cuidar, porque a mãe às vezes está muito, com uma jornada de trabalho maior. Então, a família em si, mesmo que os pais não percebam, um avô, um tio, está junto nesse contexto, poder também alertar, né, nessa interação e numa busca de ajuda.
Mas é claro que isso já existia já desde sempre, né, Roseli? Isso não é de agora, eu diria que só se agravou. E eu diria que o alerta ainda é maior. Então, os adolescentes que estão mais nos quartos, né, no videogame, também gera uma demanda imensa. Agora, maior ainda. E qual é a dificuldade? Muitas vezes a dificuldade dos pais também conseguirem colocar limites, né? Ou de atrair para uma interação, né? Ou vamos sair, vamos comer um lanche, vamos no cinema junto, vamos assistir uma série, mesmo que não se possa sair tanto nesse período de pandemia. Existem algumas alternativas, mas muitas vezes os pais não enxergando, é fundamental alguém trazer isso à luz, né? Tem opções que possa aí estar acolhendo e trazendo uma proximidade maior. Eu conheço, inclusive, assim, eu tenho pacientes que eu atendo, adultas, que têm filhos adultos, e percebem a dificuldade de interagir com seus filhos adultos que estão dentro de casa, de 20 anos, que estão fazendo faculdade, né? Adolescentes do ensino médio, o quanto é difícil se comunicar, e traz essa demanda muito grande, mas já era uma demanda que se existia, eu diria que se agravou. Mas dentro do que a Roseli trouxe, eu achei excelente a abordagem que ela já traz aí, né, na clínica. Excelente também, né, a clínica aí tem os psiquiatras que também já agregam, os pais não precisam ir buscar em outros lugares os profissionais, mas eu diria que é estar atento para quem está ao seu lado, seja sendo uma mãe, né, um pai, um avô, um tio, que se perceba algo diferente, sinaliza, né? Tente demonstrar um olhar, tenta buscar um olhar que possa alertar a família, o pai e a mãe que ainda não está enxergando, porque isso é muito comum, aliás, na demanda do estresse, da ansiedade, do trabalho home office, todo mundo junto dentro de casa. Então, mesmo estando todos juntos, não necessariamente as pessoas estão enxergando. Acho que é isso. Ok. Super gratidão, Beth, pela participação especial aqui, a membro da nossa equipe, com muito amor, né? Gratidão. Então, Rô, estamos terminando a nossa partilha. Quem está ao vivo, fique, que a gente vai responder as perguntas. Quem está no YouTube, a gente vai encerrar. Rô, vou pedir para você trazer as suas considerações finais, o que que você quer deixar aqui para encerrar nossa partilha. Então, com você, Roseli. Na verdade, assim, eu acho que quando a gente escolhe essa profissão, né, a gente escolhe ajudar o outro, né? É uma doação, é mais do que uma profissão para mim, né? E eu quero deixar bem claro que a gente não está aqui para culpar adultos, você é culpado por isso, você é culpado. Eu acho que nós estamos todos vivendo um momento muito difícil, né? Adultos, adolescentes, crianças, idosos, né? Vovós que não podem ver os netos, netos que não podem ver as vovós. Então, está tudo muito difícil, gente, né? O que a gente tenta trazer aqui é que só tem uma forma da gente se ajudar nesse momento, é se unir, é prestar atenção um no outro, né? É aproveitar esse momento. Em que momento da vida você pode ficar 24 horas com quem você ama? A gente não fica esse tempo todo. E quando a gente tem essa oportunidade, a gente se irrita com o outro, né? A gente não tem paciência com o outro. Claro, existem momentos, sim, de irritação. A Beth mesmo falou, às vezes a gente está trabalhando muito, e a gente está mesmo trabalhando muito, né? Mas na hora que me dá aqueles 5 minutos de raiva, vamos respirar fundo, não vamos descontar no outro, não, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos orar, né? Vamos, em algum momento, meditar um pouquinho, tá? As nossas crianças estão sofrendo com isso, né? Elas precisam, né, desse papai, dessa mamãe, dessa vovó, desse vovô, seja quem for que estiver perto, acolhendo, explicando, tá? E a gente acaba fazendo esse papel na clínica. Muitas crianças já voltaram no presencial porque elas estão sentindo falta, né, de alguém para conversar, né? Então é isso que eles precisam, de uma escuta, de uma conversa honesta, sincera, né? E saber que
Gente, isso vai acabar uma hora ou outra, né? A pandemia. Mas o amor que eu tenho pelo meu filho, os cuidados que eu tenho pelo meu filho, isso não acaba nunca, tá? Filho é para sempre, tá bom? Agradeço a Camila, agradeço a Beth, agradeço a Cel, a Andréia, todo mundo aí que deu apoio, quem assistiu, né? E estamos juntas para o que precisar. Obrigada. Que bonitinho, que linda se terminar, né? Então é muito amor envolvido. Então, a paciência, o carinho, o afeto, a perseverança, entender que você não está sozinho e que não é vergonha para ninguém você buscar ajuda, seja na terapia integrativa, seja na psicologia, na psicanálise, no reiki. Então a gente está aí. Então tem uma gama de possibilidades. Então, queria agradecer vocês que estão aqui ao vivo, agradecer o pessoal do YouTube, convidar vocês também para os nossos outros trabalhos, né? Todas os sábados a gente tem as lives Mulheres e Homens Luz, trazendo as histórias de pessoas, trazendo um pouco da vivência deles via Instagram. Todas as terças, ambulatório de Reiki, fazendo uma palestra com o tema X envio de Reiki ao vivo. E a gente continua com o Reiki quarta, quinta, sábado. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo de pacientes, deixa seu contato. Convidar vocês para todas as sextas até novembro, nós vamos estar aqui. Semana que vem nós temos o Guilherme trazendo o enneagrama, o que que é o enneagrama, como é que ele pode ajudar. E última sexta-feira do mês, com destaque, Maria Celina Zaboto, trazendo contos e encontros para vocês. Então, a programação de julho, semana que vem, nós temos o Guilherme trazendo Enneagrama. Na outra semana, vou estar ao meu lado a Aline, trazendo os deficientes intelectuais e mentais, mitos e verdades, como é que é também. E a gente segue junto na partilha. Então, agradeço a você que assistiu ao vivo aqui com a gente. Agradeço quem está assistindo o YouTube, agradeço a Rô por essa palestra brilhante aqui, a Elizabeth, que fez a participação especial, uma amiga muito querida, Maria Celina, Andréa Marangoni, se não fossem elas, a gente também não estaria aqui, então elas estão aqui juntos também vibrando, e quem sentir no coração e quiser ajudar na construção e na constituição do nosso espaço físico, que era para ser em 2022, a gente está aí nessa luta, pode contribuir no vídeo, a gente vai pôr o nosso Pix, tá bom? Então, muitíssimo obrigado e até a nossa próxima partilha. Tchau!